Por fim, o último capítulo, mas não só será a leitura do último capítulo, como também a conclusão, somente nesse vídeo. Começamos. Capítulo número 13. O sexto sentido. Ementa, abre a porta do templo da sabedoria. Caminhos gloriosos de aventura criadora acenam na estrada da riqueza. O 13º princípio é conhecido como o sexto sentido, pela qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente sem esforço algum por parte do indivíduo, ou exigências em relação a ele. Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios. O sexto sentido é a porção do subconsciente a que nos referimos como imaginação criadora. Foi também chamada de aparelho receptor, através do qual ideias, planos, pensamentos passam na mente. Esses lampejos se dominavam, às vezes, de pressentimentos ou inspirações. O sexto sentido desafia qualquer descrição. Não se pode descrever a quem não tenha dominado os outros princípios dessa filosofia, porque a pessoa não teria nem conhecimentos, nem experiência com os quais se pudesse comparar o sexto sentido. A compreensão do sexto sentido só vem pela meditação, através do desenvolvimento mental interno, denominados os princípios dados neste livro. Estará preparado a aceitar como verdadeira afirmação que, de outro modo, lhe parecia incrível, ou seja, com auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-lo e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-lo. Com o desenvolvimento do sexto sentido, vem ao seu auxílio, obedecendo-lhe as ordens, o anjo da guarda, que lhe abrirá sempre a porta do templo da sabedoria. Subtítulo: A grande causa primeira. O autor não acredita nem advoga a existência de milagres, por ter suficientes conhecimentos da natureza para compreender que essa nunca se afasta das leis estabelecidas. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem o que parece ser milagres. O sexto sentido se aproxima mais de milagres do que qualquer outra coisa que jamais tenha experimentado. O autor sabe que existe um poder ou uma causa primeira, ou uma inteligência que penetra em cada átomo de matéria e se aposta de cada unidade de energia, perceptível ao homem. Que essa inteligência infinita converte a bolota em carvalho, faz a água correr montanha abaixo, de acordo com a lei da gravidade, faz a noite seguir o dia e o inverno ao verão, cada qual mantém no lugar e relações adequadas com o outro. Essa inteligência pode, através dos princípios dessa filosofia, ser induzida a auxiliar a transmutação de desejos em forma concreta ou material. O autor tem tal conhecimento através de experiências feitas e de tê-lo experimentado. Passo a passo, pelos capítulos anteriores, você foi levado a isso, ao último princípio. Se você já dominou os princípios precedentes, está preparado agora para aceitar sem ceticismo as estupendas declarações feitas aqui. Se ainda não domina os demais princípios, deve fazê-lo antes de poder determinar definitivamente se as declarações feitas neste capítulo são fato ou ficção. Quando me achava na idade de adorar heróis, vi-me imitando aqueles que mais admirava. Descobri então que o elemento fé que usava para imitar meus ídolos dava-me grande capacidade de fazê-lo com sucesso. Subtítulo: Você pode empregar conselheiros invisíveis. Nunca consegui perder por completo o hábito de adorar heróis. Ensinou-me a experiência que a melhor coisa, depois de ser realmente grande, era emular os grandes, em sentimentos e ações tanto qual possível. Muito antes de ter escrito uma linha sequer para publicar ou tentando fazer um discurso em público, tinha o hábito de remodelar meu caráter, tentando imitar os 9 homens cuja vida e obra mais que me tinham impressionado. Esses 9 são Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie.
Todas as noites, durante longos anos, mantive reuniões de conselho imaginárias, com esse grupo a qual chamava de meus conselheiros invisíveis. Eis o processo usado. Antes de adormecer à noite, fechava os olhos e via em imaginação o grupo de homens sentados comigo em volta da mesa de conselho. Não só eu tinha a oportunidade de me sentar entre os que considerava grandes, como ainda dominava o grupo, servindo-se de presidente. Meu propósito, ao dar livre curso à imaginação, nesse encontro noturno, era bem definido. Era remodelar meu caráter de modo a que representasse um composto de caracteres de meus conselheiros imaginários. Percebendo, como fiz cedo na vida, que teria de vencer as desvantagens de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, impus-me resolutamente a tarefa de renascer voluntariamente pelo método acima descrito. Subtítulo: A época da autossugestão. Sabia, claro, que todos os homens se tinham tornado o que eram por causa dos seus pensamentos e desejos dominantes. Sabia que todo desejo profundamente implantado tem o efeito de fazer com que se procure a expressão interna, para transmutar o desejo em realidade. Sabia que a autossugestão é um fator poderoso na formação do caráter, sendo, na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se forma. Com tais conhecimentos dos princípios do funcionamento mental, sentia-me razoavelmente bem armado, com o equipamento necessário à reestruturação do meu caráter. Nas reuniões imaginárias, pedi aos membros do meu gabinete os conhecimentos que esperava de cada um. Dirigi-me a eles em palavras audíveis assim: Senhor Emerson, desejo adquirir seu maravilhoso conhecimento da natureza, que tanto distinguiu sua vida. Peço-me que impressione meu subconsciente com quaisquer qualidade que possuía e que capacitava a entender e adaptar-se às leis da natureza. Sr. Burnham, peço que me transmita o conhecimento que me possibilita harmonizar de tal modo as leis da natureza que o cacto perdeu os espinhos e tornou comestíveis. Permitiu o acesso aos conhecimentos que fizeram nascer 2 folhas de grama onde só uma nascia antes. Napoleão, desejo também adquirir com emulação sua maravilhosa capacidade de inspirar os homens, despertando para um espírito de ação maior e maior determinado. Desejo adquirir também o espírito da fé duradoura, que lhe possibilitou transformar a derrota em vitória e vencer os obstáculos vertiginosos. Sr. Pane, desejo também adquirir sua liberdade de pensamento e coragem e clareza de expressar as convicções que tento distinguir. Sr. Darwin, desejo adquirir sua maravilhosa paciência e capacidade de estudar causa e efeito sem preconceitos, o que tão bem exemplificou no campo das ciências naturais. Sr. Lincoln, desejo incluir no meu caráter o agudo senso de justiça, o espírito incansável, o senso de humor, a compreensão humana e a tolerância, que eram suas características distintas. Sr. Carnegie, deseja adquirir conhecimentos profundos dos princípios do esforço organizado, que usou com tanta eficiência na formação de grande empresa individual. Sr. Ford, deseja adquirir seu espírito de persistência, a determinação, o equilíbrio, a autoconfiança que lhe possibilitaram a dominar a pobreza e organizar, unificar e simplificar um esforço humano, de modo que eu possa ajudar os outros a seguir suas pegadas. Sr. Edison, deseja adquirir seu maravilhoso espírito de fé, com o qual revelou tantos segredos de natureza, espírito incessante, com o qual tantas vezes arrancou a vitória da derrota. Subtítulo: O Gabinete Imaginário. Meu método de dirigir aos meus membros do gabinete imaginário variava, de acordo com os traços de caráter que eu no momento mais me interessaria em adquirir. Estudei-lhes as vidas com um meticuloso cuidado. Após alguns meses desse processo noturno, fiquei assombrado de descobrir que as figuras imaginárias se tinham tornado aparentemente reais. Cada um dos 9 homens desenvolveu características individuais que me surpreenderam. Por exemplo, Lincoln desenvolveu o hábito de se atrasar sempre, dando então uma volta com um solene aparato,
sempre trazia uma expressão séria, raramente o via sorrir. Com os outros não se dava o mesmo. Burbank e Pine frequentemente trocavam ditos espirituosos que pareciam às vezes chocar os demais membros do gabinete. Certa vez, Burbank se atrasou e ao chegar estava excitado, entusiasmado, explicando que se tinha atrasado devido a uma experiência que estava fazendo e pelo qual esperava conseguir produzir maçãs em qualquer tipo de árvore. Pine o repreendeu, lembrando que foi com a maçã que começaram todos os aborrecimentos entre homem e mulher. Darwin ria, com vontade, sugerindo que Pine tomasse cuidado com as pequenas serpentes, quando fosse à floresta. Apanhar as maçãs, pois elas tinham o hábito de crescer, tornando-se serpentes grandes. Ames observou, nem serpentes e nem maçãs. E Napoleão comentou, nem maçãs e nem estado. As reuniões se tornaram tão reais que fiquei com medo das consequências e a interrompi, por alguns meses. As experiências eram tão esquisitas que eu até temia continuando. Perder de vista o fato que eram puramente experiências imaginárias. Essa é a primeira vez que tive a coragem de mencioná-las, até agora. Nada falei sobre o assunto, por saber de experiências próprias que seriam mal interpretadas se descrevesse minhas experiências incomuns. Tomei coragem agora de expressá-la em letra de forma, porque estou menos interessado no que possam dizer, atualmente, do que estive em anos passados. Para que não me entenda mal, quero declarar aqui com ênfase que ainda encaro as reuniões de gabinete como puramente imaginárias. Sinto-me, porém, com o direito de sugerir que, conquanto os membros do gabinete fossem totalmente fictícios, as reuniões só existissem em minha imaginação. Levaram-me a gloriosos caminhos de aventura, estimularam a apreciação da verdadeira grandeza, encorajavam a iniciativa criadora e animaram a expressão do pensamento honesto. Subtítulo: Como inspirar o sexto sentido. Em determinado ponto da estrutura celular do cérebro, se acha localizado o órgão que recebe vibrações de pensamentos, comumente chamado de pressentimentos. Até agora, a ciência ainda não descobriu onde está localizado esse órgão do sexto sentido. Mas isso não tem importância. O fato permanece de que seres humanos recebem conhecimentos precisos por fontes que não sentidos físicos. Tais conhecimentos geralmente são recebidos quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte emoção e faça o coração bater mais rapidamente que o normal pode ser geralmente o que faz por sexto sentido em ação. Quem quer que eu já tenha tido um quase acidente, ao dirigir sabe que tais ocasiões o sexto sentido frequentemente vem em nosso socorro e ajuda, em frações de segundo, a evitar um acidente. Esses fatos são mencionados em uma declaração que farei agora, ou seja, que meus encontros com os conselheiros invisíveis e que minha mente fica mais receptiva a ideias, pensamentos e conhecimentos que me chegam pelo sexto sentido. Em inúmeras ocasiões, quando me defrontei com emergências, algumas tão graves que minha vida corria perigo, fui milagrosamente guiado nessas dificuldades pela influência dos conselheiros invisíveis. Meu propósito original, fazendo reuniões com seres imaginários, era apenas o de pressionar o subconsciente, pelo princípio da autossugestão, com certas características que desejava adquirir. Em anos mais recentes, minhas experiências tornaram rumos totalmente diversos. Procuro agora os conselheiros imaginários com todos os problemas difíceis que me confrontam e meus clientes. Os resultados muitas vezes são espantosos, embora eu não dependia inteiramente desse tipo de conselho. Subtítulo: Você possuirá um grande poder novo. O sexto sentido não pode ser tirado e colocado à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem aos poucos pela aplicação dos outros princípios expostos nesse livro. Não importa quem você seja ou quais seus propósitos a ler esse livro, não poderá aproveitá-lo sem compreender o princípio de que tratamos nesse capítulo.
Isso é especialmente verdade se seu principal propósito é o da acumulação de dinheiro ou outras coisas materiais. Incluímos o capítulo sobre o sexto sentido porque esse livro foi projetado com o objetivo de apresentar uma filosofia completa, pela qual os indivíduos possam se orientar sem erro, atingindo o que querem na vida. O ponto de partida de toda realização e desejo, o ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão. Compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza e reconhecimento e compreensão da felicidade. Esse tipo de compreensão só chega em sua íntegra havendo familiaridade e o uso do princípio do sexto sentido. Tendo lido o capítulo, você deve ter observado que, enquanto lia, foi elevado a um alto nível de estímulo mental. Esplêndido! Volte daqui a um mês, leia novamente e observe que a sua mente se elevará ainda mais por planos de estímulos. Repita a experiência de tempos em tempos, não se importando quanto ou quão pouco aprende de cada vez, e logo se verá de posse do poder que lhe possibilitará livrar-se do desânimo. Dominar o medo, superar a procrastinação e usar livremente a imaginação. Terá então o sentido, o toque daquele algo desconhecido, que é o de espírito que impele todo pensador, líder, artista, músico, escritor, estadista, verdadeiramente grande. Estará então pronto a transmutar seus desejos em seu equivalente físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que se deita e desiste do primeiro sinal de oposição. Por fim, o autor todo final de qualquer capítulo, ele sempre gosta de colocar umas partes que ele julga ser necessário e importante, para novamente ser voltado, ser lido com atenção. E ele coloca como ponto de fixação. Subtítulo: Pontos a fixar. Inspirações e pressentimentos não mais passa por você. Agora, o inunda de dinamismo através da imaginação criadora, ou seja, seu sexto sentido. O autor escolheu Henry Ford e outros homens de sucesso para se tornarem seus conselheiros invisíveis. Você pode alcançar seus objetivos do mesmo modo que ele, com o mesmo método assombroso. Você está em contato agora com algo desconhecido, que foi constante dos grandes homens de todos os tempos. Ainda opera aparentes milagres nas artes, na ciência e nos negócios de todas as espécies. Seu propósito principal é de acumular dinheiro ou qualquer outra coisa material. Esse capítulo é especialmente importante para orientá-lo. Por fim, a escada do sucesso nunca está repleta do topo. Por fim, concluímos a cereja do bolo desse livro. Mas não paramos por aí, porque o autor ainda explica um dos piores sentimentos que pode fazer você não atingir seu objetivo e quais os seus fantasmas. Seguindo. Título: Os 6 fantasmas do medo. Ementa. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense e enriqueça, porque nada, absolutamente nada, poderá atrapalhá-lo. Antes que você possa pôr qualquer parte dessa filosofia em uso, com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com estudo, análise e compreensão dos 3 inimigos que terá que destronar, ou seja, destruir: indecisão, dúvida e medo. O sexto sentido nunca poderá funcionar enquanto esses 3 negativos ou algum deles permanecer em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Onde se encontrará um, os outros 2 estarão à mão. Indecisão é a semente de medo. Lembre-se disso quando lê. A indecisão se cristaliza na dúvida. As duas se misturam e torna-se medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões
que torna os três inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido, antes que a filosofia como um todo possa ser colocada em uso prático. Analisa também as condições que reduziu o grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito de valor bem maior que o dinheiro. O propósito desse capítulo é chamar atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo, é preciso saber o nome, os hábitos, a moradia. Enquanto lê, analise com cuidado e determine qual é que há. 6 temores básicos agarrou-se a você. Não deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difícil ainda de eliminar. Subtítulo: Medo é apenas um estado de espírito. Há 6 temores básicos, de cuja combinação todo ser humano sofre. Numa época ou outra, são felizes os que não sofrem dos 6 ao mesmo tempo. Enumerados na ordem de sua aparição, mais comuns são: número 1, pobreza. Número 2, crítica. Número 3, saúde precária. Número 4, amor perdido. Número 5, velhice. Número 6, morte. Os 3 primeiros estão no fundo da maioria das nossas preocupações. Os outros temores são de menor importância. Pode ser agrupado sobre esses 6 títulos. Temores nada mais são que estados de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes de conceber, em forma de impulso de pensamento. Em seguida, a essa afirmação vem outra, a importância ainda maior, isto é, que os impulsos de pensamento começam a traduzir imediatamente em seu equivalente físico, seja esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamentos apanhados por acaso, ou seja, pensamentos emitidos por outras mentes. Podem determinar nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que fazem os impulsos de pensamentos criados com intenção e desígnio. Estamos aqui lançando fundamento para a apresentação de um fato de grande importância, para quem não entende por que certas pessoas parecem ter sorte, encontra outras de igual ou maior capacidade, instrução, experiência, capacidade cerebral, parecem destinadas a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente. Sendo com esse controle, é óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamentos itinerantes, emitidos por outros cérebros, ou fechar as portas com força, admitindo apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza dotou o homem com um controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Tal fato, acrescido do fato adicional de que tudo o que o homem cria começa em forma de pensamento, leva muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo pensamento tende a revertir-se no seu equivalente físico, ou seja, se é verdade, sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas, é igualmente verdade que os impulsos de pensamento de medo e pobreza não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Subtítulo: Caminhos que levam à direção oposta. Não pode haver acordo entre a pobreza e a riqueza. Os 2 caminhos que levam, respectivamente, à pobreza e à riqueza seguem em direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu as instruções completas para o seu uso correto.
Nesse capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio, que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer com exatidão o que o futuro lhe reserva. Se depois de ler esse capítulo você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou para antes da chegada, a culpa será de ninguém, senão sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida. Porque a aceitação só exige uma coisa. Por acaso, a única que você pode controlar é o estado de espírito. O estado de espírito não se presume, não pode ser comprado e deve ser criado. Subtítulo: Analise seus temores. Medo de pobreza é um estado de espírito, nada mais, mas o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa e leva à incerteza de propósito. Encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza, desvia a concentração de esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio, destrói a ambição, anuvia a memória e convida o fracasso de todas as maneiras concebíveis. Mata o amor, assassina as mais puras emoções do coração, desanima a amizade e convida o desastre de mil maneiras. Leva a insônia, infelicidade e miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo, o que o coração possa desejar, sem nada entre nós e o nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. O medo da pobreza é sem dúvida o mais destrutivo dos seus 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu na tendência herdada do homem de atacar, economicamente, seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam um ou outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com a capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente. Sente mais satisfação em comê-lo financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebidas já foram promulgadas para salvaguardá-lo em seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu com certeza que alguns de seus semelhantes não merecem confiança, quando se trata de questão de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza, será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais, se puder, por outros métodos, se necessário e conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que a mediocridade e a pobreza. Lembre-se, ao examinar ponto a ponto, que você é tanto o tribunal como o júri, o promotor público, o advogado da defesa e que você é o autor e réu, e também que está sendo julgado. Encare os fatos com coragem. Faça-se perguntas definidas, exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá o mais seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial nesse autoexame, chame alguém que o conheça bem para servir de juiz. Enquanto você se submete ao autointerrogatório, você está à procura da verdade
e conseguirá, não importa o preço, mesmo que deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderia: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atacados, em desvantagens, fudigados, física e espiritualmente por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente enraizada que se pode atravessar a vida sob seu jugo sem jamais reconhecer a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis uma lista de sintomas que você deve procurar. 6 sintomas que demonstram o medo da pobreza. Número 1. Indiferença. Comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. Número 2. Indecisão. Hábito de permitir que os outros pensam por nós. Ficar na moita. Número 3. Dúvida. Geralmente expressa por álibis e desculpas, designadas para disfarçar e explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos ou por críticas a eles. Número 4. Preocupação. Expressa geralmente encontrando defeito nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência na aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes pelo uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. Número 5. Cautela exagerada. Hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos, em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito. Saber de todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evitá-los. Esperar pelo momento certo de começar a pôr ideias e planos em ação até a espera se tornar hábito permanente. Lembrar sempre os fracassos, esquecendo-se dos bem-sucedidos. Venda os buracos no queijo, sem ver o queijo, pessimismo, que leva a indigestão, eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. Número 6. Procrastinação. Hábito de adiar para o amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado. Perder tempo em criar álibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação. Recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las, vontades de entrar em acordo, em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades em vez de vencê-las e usá-las como trampolins ao progresso, penchichar com a vida por um centavo, em vez de exigir prosperidade, opulências, riquezas, contentamento e felicidade, planejar o que se faz e quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tomar impulsiva retirada. Fraqueza, muitas vezes falta total de confiança, propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmos, ambição, parcimônia e a capacidade de raciocínio sensato. Esperar a pobreza em vez de exigir riquezas. Ligar-se aos que aceitam a pobreza em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas. Subtítulo: Apenas dinheiro. Indagarão alguns: por que escrever um livro sobre o dinheiro? Por que medir a riqueza em dinheiro apenas? Alguns acreditarão, com razão, que existem outras formas de riqueza, mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro, mas há milhares de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo o que mais desejo. A principal razão de eu ter escrito este livro, de como ganhar dinheiro, é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados de medo da pobreza. O que essa espécie de medo causa à pessoa foi bem descrito por Pergolesi. Dinheiro é apenas a concha do molusco, ou disco de mental, ou ainda pedaços de papel.
Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas, estando sem dinheiro, não consegue ter isso em mente, mantendo a coragem. Quando o homem está sem nada, jogado na rua da amargura, é incapaz de obter qualquer emprego, algo que lhe acontece ao espírito, que possa ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu e o andar e olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo, com certeza, que não são seus iguais em caráter, inteligência ou capacidade. Essa gente, mesmo os amigos, sente por outro lado uma sensação de superioridade e o encara, talvez inconscientemente, como um acidente. Esse poderá pedir dinheiro emprestado por algum tempo, mas não o suficiente para continuar a sua vida costumeira. E nem poderá fazê-lo por muito tempo, mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente. A falta de dinheiro emprestado, o poder tem o dinheiro ganho para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas-vindas habituais, mas apenas a homens de ambição e dignidade normais. Mulheres nas mesmas condições devem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres ao considerar os vencidos. Poucas se acham nas filas de caridade. Raramente são vistas pedindo esmola nas ruas e não são reconhecíveis na multidão, pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado. Naturalmente, não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade e que são os correspondentes dos vagabundos masculinos conformados. Refiro-me às mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas o seu desespero não é aparente. Talvez se matem. Quando o homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar. Pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido, ou que um desses empregos sem pagamento físico, mas dependentemente de comissão sobre as vendas de alguma bugiganga inútil, que ninguém compra, não sei se for por dó. Se recusar, estará de volta à Rua da Amargura, sem ter para onde ir. Então anda e anda, olha para as vitrines da loja, os luxos inacessíveis, sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar o interesse ativo. Vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco. Mas isso não é procurar emprego, de modo que ele recomeça outra vez. Pode não sabê-lo, mas a sua falta de objetivo o trairia, mesmo que sua silhueta não o fizesse. Pode estar até bem vestido, com roupas que sobraram do tempo do emprego firme, mas que não desfaçam o abatimento. Vê milhares de pessoas, guarda-livros, funcionários, químicos ou ajudantes de vagões, ocupados no serviço, os inveja do fundo da alma. Eles possuem independência, dignidade, masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também. Embora discuta consigo mesmo e chegue a um veredito favorável, hora após hora. É apenas o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro, seria ele mesmo novamente. Você teme as críticas? Exatamente de que modo o homem chegou a esse temor, ninguém o sabe com certeza. Mas uma coisa é certa, ele o tem de maneira bastante desenvolvida. O autor tende a atribuir o medo básico à crítica à parte da natureza herdada do homem, que não só encoraja a tirar os bens e objetos do seu semelhante, mas ainda a justificação, criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentarão manchar seus oponentes. Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica. Maldição de toda a humanidade. De estação em estação, muda os estilos de muitos artigos de vestuários. Quem estabelece os artigos? É claro que não é o comprador de roupa, mas o fabricante. Por que os muda com tanta frequência? A resposta é óbvia, muda os estilos para poder vender mais roupas.
Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos a cada ano. Poucos querem ter um carro que não seja do último tipo. Estávamos descrevendo o modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência do temor à crítica, no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida. Examinamos agora o comportamento humano quando esse temor afeta as pessoas em relação aos fatos mais importantes das relações humanas. Tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, ou seja, 35 a 40, com média geral. Se pudesse ler-los, os pensamentos secretos, encontraríamos em geral uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinam há mais de décadas. Por que a pessoa média, mesmo nos dias atuais de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é medo da crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por ousar manifestar descrença em fantasmas. Não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve a época, não muito distante, em que a crítica trazia severos castigos, ainda os traz em alguns países. O medo da crítica rouba a iniciativa ao homem, destrói o poder de imaginação, limita a individualidade, tira a autoconfiança, causa danos em centenas de outras maneiras. Pais causa aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis ao criticá-los. A mãe de um dos meus companheiros de infância costumava castigar quase sempre, diariamente, com uma chibatada sempre completando a obra com a afirmação: você acabará na penitenciária antes dos 20. Mandaram-no a um reformatório aos 17 anos de idade. Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem um estoque dela, distribuindo de graça, quer a pedido, quer não. Os parentes mais próximos são às vezes os piores ofensores. Deveria ser considerado crime na realidade o crime da pior espécie. Os pais criam complexos de inferioridade na mente da criança por críticas desnecessárias. Empregadoras que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens, não através de críticas, mas por sugestões construtivas. O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais com relação aos filhos. A crítica implanta o medo no coração humano ou então ressentimento, mas nunca o amor e a afeição. Subtítulo: 7 sintomas que demonstram medo à crítica. Esse medo é quase universal quanto ao medo da pobreza, e seus efeitos fatais à realização pessoal, principalmente, destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Os sintomas principais são: número 1, acanhamento, geralmente expresso por nervosismo, timidez na conversação, em conhecer o estranho, movimentos desajeitados das mãos e membros, olhares desviados. Número 2, falta de equilíbrio, expressa por falta de controle da voz, nervosismo na presença dos outros, má postura do corpo e péssima memória. 3, personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza. Hábito de desviar-se no assunto, em vez de encará-los. Concordância com os outros, sem antes de examinar as opiniões com cuidado. Número 4. Complexo de inferioridade. Hábito de expressar a autoaprovação, oralmente e por ações, por meio de disfarçar o sentimento de inferioridade. Usar palavras para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer o verdadeiro significado. Imitar outros na maneira de vestir, falar, nos modos. Isso dá, por vezes, a aparência superficial de um sentimento de superioridade. Número 5. Extravagância. Hábito de tentar emparelhar com o Silva, gastando além das possibilidades. Número 6. Falta de iniciativa. Fracasso em aproveitar a oportunidade de progredir, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas invasivas às perguntas formuladas por superiores, hesitarão nas maneiras e no falar, falsidade nas palavras e feitos. 7. Falta de ambição. Lassidão mental e física. Falta de autoafirmação,
lentidão em chegar às decisões, facilidade em ser influenciado, hábito de criticar os outros nas costas e elogiar na frente, hábito de aceitar a derrota sem protesto ou fingir um empreendimento, de encontrar oposição, suspeita imotivada dos outros, falta de tato nas maneiras e no falar, má vontade em aceitar a culpa dos erros. Subtítulo: Você teme a saúde deficiente? Esse medo tem suas raízes na hereditariedade, tanto física como mental. Está intimamente associado em sua origem às causas do medo da velhice e da morte, porque conduz às fronteiras de mundos terríveis, dos quais o homem nada sabe, mas do que já ouviu histórias desconcertantes. Existe também a opinião algo generalizada de que certas pessoas sem ética fazem negócios, vendendo saúde, mantendo vivo o medo da doença. De modo geral, o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente, do que pode acontecer se a morte o alcançar. Teme também pela taxa econômica que representaria. Um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem por hipocondria, ou seja, doença imaginária. Já se demonstrou de maneira convincente que o medo da doença, mesmo não havendo o menor causa para o medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da moléstia temida. Poderosa é grande a mente humana. Pode construir e pode destruir. Explorando a fraqueza comum do medo à doença, vendedores de remédios patenteados amontoaram fortunas. Essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto, há algumas décadas, que uma revista popular fez amarga campanha contra os piores ofensores no negócio dos remédios patenteados. Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi provado que se pode tornar as pessoas doentes por sugestões. Fizemos a experiência pedindo a 3 conhecidos que visitassem as vítimas perguntando: o que tem? Você parece estar muito doente. O primeiro geralmente provocava um sorriso e um casual: nada, estou bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirmava: não sei exatamente, mas me sinto mal. O terceiro já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente. Tente isso com algum conhecido seu. Sem dúvida tente isso com algum conhecido seu, se a dúvida é que ficará inquieto, mas não vai longe demais com a experiência. Há certa seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método de bruxaria. Chamemos de enfeitiçar a vítima. Existem provas arrasadoras de que a doença às vezes começa em forma de impulso no pensamento negativo. Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra, por sugestão ou criada pelo indivíduo em sua própria mente. Um homem de mais sabedoria do que possa parecer por esse incidente, disse certa vez: se alguém me pergunta como me sinto, sempre quero responder derrubando-o. Médicos costumam mandar pacientes para climas novos, porque se faz necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença vive em toda a mente humana. Preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios faz com que a semente germine e cresça. Decepção em negócios e no amor encabeçam ali das causas da saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa que foi parar no hospital. Ficou durante meses entre a vida e a morte. Chamaram um especialista em psicoterapia e se mudou às enfermeiras, mandando uma jovem encantadora, que começou, de acordo com o médico, a namorá-lo desde o primeiro dia em que entrou no emprego. 3 semanas depois, o paciente recebeu alta, sofrendo ainda mais de doença bem diferente, amava novamente. O remédio foi um embuste, mas paciente e a enfermeira, e se casaram mais tarde. Subtítulo: 7 sintomas que demonstram medo de doença. Número 1. Autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença. Ou seja, gozar de doença imaginária. E falando dela como se já fosse real. Hábito de tentar todas as modas e ismos recomendados por outros.
como tendo valor terapêutico falar com os outros sobre operações, acidentes e outras formas de doença. Experimentar dietas, exercícios físicos, sistema de perder peso, sem orientação profissional, tentar remédio caseiro, remédios patenteados e remédios de charlatães. Número 2. Hipocondria. Hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento até haver um esgotamento nervoso. Nada que vem em frasco pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocondria, ou seja, termo médico para doenças imaginárias, é causadora de tanto dano ocasionalmente quanto a própria moléstia poderia causar. Muitos casos nervosos provêm de doenças imaginárias. Número 3. Indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. Número 4. Suscetibilidade. Medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrair. O medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter que pagar contas de médico, de hospital e etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre a morte, economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas de funeral. Número 5. Mimar a si mesmo. Hábito de tentar despertar a piedade, usando a doença imaginária como meio, ou seja, esse truque é muitas vezes empregado para evitar o trabalho. Hábito de fingir doença, para disfarçar a preguiça ou como álibi para a falta de ambição. Número 6. Intemperança. Hábito do uso de álcool ou narcóticos para eliminar dores, como a de cabeça e etc., em vez de eliminar a causa. Número 7. Preocupação. Hábito de ler sobre doenças, preocupar-se com a possibilidade de ser por elas atingido, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Subtítulo: Você teme a perda do amor? A fonte original desse temor inerente data, obviamente, do hábito poligâmico do homem de roubar a companheira do seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela sempre o que pede. Ciúmes e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado da perda do amor. Esse é o mais doloroso dos 6 temores básicos. Provavelmente, produz mais destruição no corpo, no espírito, que qualquer outro dos temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina da Idade da Pedra, quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta. Continuavam a roubar mulheres, mas a técnica mudou. Em vez de força, emprega agora persuasão, promessas de belas roupas, lindos carros e outras iscas, muitas mais eficazes que a força física. Os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneira diferente. A análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam por experiência que os homens são poligâmicos por natureza, que não se pode confiá-lo às mãos de rivais. Subtítulo: 3 sintomas que demonstram o medo da perda do amor. Número 1. Ciúmes. Hábito de suspeitar de amigos, de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente. Hábito de acusar a esposa ou marido de infidelidade, sem motivo, suspeita geral, de todo sem fé absoluta em ninguém. Número 2. Encontrar defeitos. Hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados, à menor provocação ou sem causa alguma. Por fim, número 3. Jogo. Hábito de jogar, furtar, enganar, aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro, para os seres amados, com a crença de que o amor
pode ser comprado, hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presente a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo e mau gênio. Subtítulo: Você teme a velhice? De modo geral, esse temor provém de duas fontes. Em primeiro lugar, está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, é muito mais comum de ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturado com fogo e enxofre, em outras superstições astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. No temor básico da velhice, o homem tem duas razões sólidas para sua apreensão. Uma nascida da desconfiança em relação aos seus semelhantes, que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui, outra originada de quatro terríveis que seu espírito guarda do mundo do além. A possibilidade de doença, mais comum na velhice, também é causa que contribui ao temor da idade provecta. O erotismo também contribuiu para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a ideia da diminuição da atração sexual. A causa mais comum de medo da velhice está ligada à possibilidade de pobreza. Asilo não é uma palavra bonita. Arrepia a todos os que encaram a possibilidade de ter que passar os últimos anos numa instituição para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica. Subtítulo: 4 sintomas que demonstram medo da velhice. Número 1. Diminuição prematura de ritmo. Tendência de diminuir o ritmo por volta dos 40 anos. Idade da maturidade mental e de desenvolver um complexo de inferioridade, acreditando-se decadente devido à idade. Número 2. Desculpas pela idade. Hábito de falar com quem se desculpa de estar velho, se por ter alcançado a idade de 40 ou 50 anos, né? Ao contrário, deveria expressar gratidão por ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão. Número 3. Perda da iniciativa. Iniciativa, imaginação, autoconfiança se perde quando se acredita falsamente que se é velho demais para exercer tais qualidades. Número 4. Disfarçar-se de jovem. Hábito de adotar vestuário e maneiras de gente moça, o que só causa o ridículo diante de amigos e estranhos e bastante comum. Subtítulo: Você teme a morte? Para alguns, esse é o temor básico mais cruel. A razão é óbvia. A terrível angústia do medo, ligada ao pensamento da morte, pode ser atribuído, em muitos casos, a fanatismos religiosos. Os supostos pagãos temem mesmo a morte que os civilizados. Durante milhares de anos, o homem continua fazendo as perguntas não respondidas. De onde e para onde? De onde veio? Para onde vou? Em épocas menos esclarecidas no passado, os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a essas perguntas, por determinado preço. Vem à minha tenda, abraça a minha fé, aceita meus dogmas e te darei a entrada que te admitirá diretamente ao céu, quando morreres. Proclama o líder do sectarismo, permanece fora de minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade. A ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível. Conquanto o líder religioso não possa fornecer salvo-conduto ao céu, nem por falta de tal disposição, permitir que o infeliz desça ao inferno, essa é a última possibilidade, parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação, de maneira tão realista que paralisa a razão e a causa de medo da morte. Atualmente, o temor da morte já não é tão comum quanto era. Na época em que não havia ainda as grandes universidades, as cientistas lançaram as luzes da verdade sobre o mundo e essa verdade está libertando rapidamente homens e mulheres do terrível medo da morte.
As jovens que frequentam as universidades e outras instituições de ensino não se impressionam facilmente com fogo e com enxofre. Com auxílio da biologia, da astronomia, da geologia e de outras ciências afins. Os temores da Idade Média, que dominavam a mente humana, foram dissolvidos. O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas: energia e matéria. Em física elementar, aprendemos que nem a matéria e nem a energia, ou seja, as únicas realidades que o homem conhece, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria como a energia pode ser transformada, mas nunca destruídas. A vida é energia, não há dúvida nenhuma. Sem nem energia, nem matéria, podem ser destruídas. É claro que a vida não pode ser destruída, como outras formas de energia. Pode passar por vários processos de transição ou transformação, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição. Se a morte não for mera transformação ou transição, então nada mais vale depois dela senão um sono longo, eterno, tranquilo. Sono não deve ser temido. Assim você poderá eliminar para sempre o medo da morte. Subtítulo: 3 sintomas que demonstram o medo da morte. Número 1. Pensar em morrer. Hábito que prevalece entre os idosos, embora os mais jovens se preocupem muitas vezes com a morte, em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso se deve frequentemente à falta de propósito ou inabilidade de encontrar, talvez graças à falta de propósito, uma profissão adequada. O maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização, baseado em serviços úteis para os outros. A pessoa ocupada não pensa em morrer. Número 2. Associação com medo da pobreza. Pode-se temer o assalto da pobreza na própria vida, ou que a morte cause pobreza aos seres amados. Número 3. Associação com doença ou desequilíbrio. Doença física pode levar à depressão mental, decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose ou insanidade mesmo são causas do medo da morte. Subtítulo: Preocupação é medo. A preocupação é um estado de espírito, baseado no medo. Age com lentidão, mas com muita persistência. É insidiosa e sutil. Passo a passo ela se infiltra até paralisar a faculdade de raciocínio, destruindo a autoconfiança e iniciativa. Preocupação é uma forma de medo admitido, causado pela indecisão. Portanto, é um estado de espírito controlável. Mente alterada é mente inútil. A indecisão altera a mente. A maioria das pessoas não possui o poder de chegar às decisões com rapidez, sustentando-as depois de tomadas. Condições não nos preocupam. Uma vez alcançada a decisão de seguir uma linha de ação definida, certa vez entrevistei um homem que seria eletrocutado dali às 2 horas. O condenado era o mais calmo dos outros prisioneiros, que com ele estava na cela da morte. Sua calma fez com que lhe perguntasse o que sentia, sabendo que entraria na eternidade dali a pouco. Com um sorriso de confiança, respondeu: Eu me sinto ótimo. Imagina só, companheiro. Minhas preocupações logo terminarão. Só tive preocupações em toda a minha vida. Sempre foi difícil de conseguir alimento e vestes. Logo mais não precisarei dessas coisas. Sinto-me bem desde que soube com certeza que deveria morrer. Resolvi então aceitar o destino com bom humor. Enquanto falava, devorava um jantar de proporções suficientes para 3 homens, comendo cada porção que lhe trazia e aparentemente apreciando-as como se nada fatal o aguardasse. A decisão lhe trouxe resignação ao seu destino. A decisão pode também impedir a aceitação de circunstâncias indesejáveis. Os 6 temores básicos se traduzem num estado de preocupação. Através da indecisão, liberte-se para sempre do medo da morte.
chegando à decisão de aceitar a morte como acontecimento inevitável. Vence o medo da pobreza, chegando à decisão de se conformar com qualquer riqueza que possa acumular sem preocupações. Pise com força no medo da crítica, alcançando a decisão de não se preocupar com o que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la como uma desvantagem, mas como uma bênção que traz sabedoria. O autocontrole e a compreensão desconhecida à juventude isenta-se do medo das doenças com a decisão de esquecer os sintomas. Domine o medo da perda do amor, chegando à decisão de viver sem amor, se isso for necessário. Mate o hábito de preocupação sob todos os aspectos, tomando a decisão geral, coletiva, de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço de preocupação. Com essa decisão, virá o equilíbrio, paz de espírito, tranquilidade de pensamento, que traz a felicidade. O homem cuja mente está cheia de medo não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas às mentes do que entram em contato com ele, destruindo ainda as oportunidades. Até o cachorro e o cavalo sabem quando falta coragem ao dono. Captaram as vibrações de medo emitidas pelo dono, comportando-se de acordo. Mesmo descendo a escada da inteligência no reino animal, encontra-se essa mesma capacidade de captar as vibrações do medo. Subtítulo: Pensamento que destrói. As vibrações de medo passam de uma mente a outra com a mesma rapidez e segurança com que o som da voz humana passa da estação transmissora ao aparelho receptor de rádio. A pessoa que exprime em palavras pensamentos negativos e destrutivos é quase certo que experimente os resultados de suas palavras, em forma de retribuição destrutiva. A liberação de impulsos de pensamentos destrutivos sem auxílio de palavras também produz a retribuição de vários modos. Em primeiro lugar, é talvez o mais importante de ser lembrado, é que a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva deve sofrer danos através do aniquilamento da faculdade da imaginação criadora. Em segundo lugar, a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa, que repele as pessoas, convertendo-as frequentemente em inimigas. A terceira fonte de danos à pessoa que alimenta ou libera pensamentos negativos, já nesse fato significativos. Os impulsos de pensamento não só são prejudiciais aos outros, como também se infiltra no subconsciente da pessoa que as libera, tornando-se parte do seu caráter. O que você procura na vida é alcançar sucesso. Para ser bem-sucedido, é preciso encontrar a paz de espírito, satisfazer as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, atingir a felicidade. Todas essas evidências de sucesso começam em forma de impulsos de pensamento. Você pode controlar a mente, tem o poder de fornecer os impulsos de pensamento que escolher. Com esse privilégio, vai também a responsabilidade de usá-la de maneira construtiva. Você é o senhor do seu destino terreno, do mesmo modo que possui o poder de controlar o seu ambiente, tornando sua vida o que deseja que ela seja. Ou que pode deixar de exercer o privilégio que lhe pertence, de fazer sua vida de encomenda, jogando assim ao alto mar das circunstâncias, onde será balançado para cá e para lá, qual casquinha nas ondas do oceano. Subtítulo: Você é suscetível demais? Somando os 6 temores básicos, existe outro mal de que sofrem as pessoas. Constitui solo rico em que as sementes do fracasso crescem em abundâncias. É tão sutil que sua presença muitas vezes nem é notada. Essa atribulação não pode ser chamada com propriedade de temor. Está mais enraizada e mais frequentemente fatal que todos os 6 temores juntos. Por falta de um nome melhor, chamemos o mal de sustentabilidade a influências negativas. Homens que acumulam grandes riquezas sempre se protegem contra o mal. Os indigentes nunca o fazem.
Os que obtêm êxito em qualquer profissão devem preparar a mente para resistir ao mal. Se você está estudando esta filosofia com o intuito de acumular riquezas, examine-se com cuidado para determinar se é suscetível à influência negativa. Se negligenciar essa autoanálise, perderá o direito de alcançar o objeto de seus desejos. Faça uma análise depois de ler as perguntas preparadas para a autoanálise. Atenha-se a um balanço estrito nas respostas. Enfrente a tarefa com o mesmo cuidado com que vasculharia a presença de outro inimigo, que o estivesse esperando numa armadilha, e saiba lidar com as próprias falhas como o faria com um inimigo mais tangível. Você pode facilmente se proteger contra assaltantes de estrada porque a lei fornece cooperação organizada a seu favor. Mas esse sétimo mal básico é o mais difícil de dominar, porque ataca quando você nem percebe a presença. Enquanto você dorme, enquanto está desperto, a arma que usa é intangível, porque consiste apenas de um estado de espírito. O mal também é perigoso, porque ataca em outras formas quantas são as experiências humanas. Às vezes, penetra a mente pelas palavras bem-intencionadas dos próprios parentes, outras vezes vem de dentro pela própria atitude mental de cada um. É sempre mortal como veneno, embora não mate com tanta rapidez. Subtítulo: Proteja-se. Para proteger-se contra influências negativas, seja de sua própria criação ou resultado de atividade de pessoas negativas que o cercam, reconheça que possui força de vontade, colocando em uso constante até formar um muro de imunidade contra a influência de sua mente. Reconheça o fato de que você e todo ser humano são, por natureza, preguiçosos, indiferentes, suscetíveis a sugestões que se harmonizem com suas fraquezas. Reconheça que você é suscetível, por natureza, aos 6 temores básicos, adquirindo hábitos que combatam tais temores. Reconheça que influências negativas muitas vezes se exercem sobre o seu subconsciente, o que torna difícil de captar, e conserve a mente fechada contra as pessoas que deprimem ou desanimem de alguma forma. Faça uma limpeza no armário de remédios, jogando fora os comprimidos, e pare de alcovitar resfriados, dores, doenças imaginárias. Procure deliberadamente a companhia de gente que influencia a pensar agir por si mesmo. Não espere aborrecimentos, pois eles têm o costume de não desapontá-lo. Sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é de deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Essa fraqueza ainda é mais prejudicial porque a maioria das pessoas não reconhece que carrega consigo a maldição, e os que reconhecem deixam de corrigi-la ou recusam-se a corrigir o mal até se tornar parte incontrolável de seus hábitos diários. Para ajudar os que se querem ver como realmente são, foi preparada essa lista de perguntas. Leia, dê resposta em voz alta, para que possa ouvir a própria voz. Isso lhe facilitará ser franco consigo mesmo. Subtítulo: Pense antes de responder. Você se queixa com frequência de sentir-se mal? E quando isso acontece, qual é a causa? Encontra defeitos nos outros a menor provocação? Comete erros frequentes em seu trabalho? E se sim, por quê? Número 3. É sarcástico ou ofensivo ao conversar? Número 4. Evita deliberadamente a companhia de qualquer pessoa, sendo assim por quê? Número 5. Sofre muito de indigestão? Se sofre, qual é a causa? Número 6. A vida lhe parece fútil e o futuro sem esperança? Gosta da sua profissão? Se não, por quê? 7. Sente com frequência autocompaixão? Se sente, por quê? 8. Sente inveja dos que superam? Ou superam? 9. A que dedica mais tempo? A pensar no sucesso ou no fracasso? 10. Está ganhando ou perdendo confiança em si mesmo à medida que envelhece? 11. Aprende algo de valor dos erros cometidos? 12.
Permite que algum parente ou amigo o preocupe? Se sim, por quê? 13. Acontece às vezes estar nas nuvens e outras vezes na profundeza do desespero? 14. Quem exerce sobre a influência mais inspiradora? Qual é a causa? 15. Tolera influências negativas ou desanimadoras, podendo evitá-las? 16. Não se importa com a aparência pessoal? Sendo assim, quando e por quê? 17. Aprendeu a afogar as mágoas, ficando ocupado demais para os que aborrecem? 18. Chamaria-se Maria vai com as outras, se permitisse os outros pensarem por você? 18. Quantos distúrbios evitáveis o aborrece e por que os tolera? 19. Recorre à bebida, drogas ou cigarro para acalmar os nervos? Se assim, por que não tenta fazer a força de vontade em lugar deles? 20. Alguém caçateia? Por quê? 21. Tem algum propósito importante? Se sendo assim, quais os planos para alcançá-lo? 22. Sofre de alguns dos 6 temores básicos? De qual deles? 23. Possui um método que proteja das influências negativas? 24. Faz uso deliberado da autossugestão para tomar a mente positiva? 25. O que preza mais? Suas prioridades materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? 26. É facilmente influenciado por outros, contra o seu próprio juízo? 27. O dia de hoje acrescentou alguma coisa ao seu estoque de conhecimento ou estado de espírito? 28. Encara com coragem as circunstâncias que o tomem feliz ou evita a responsabilidade? 29. Analisa os erros e fracassos, tentando tirar vantagem deles ou sua atitude de que isso não lhe compete? 30. Pode enumerar 3 de suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? 31. Você anima os outros a lhe contarem suas preocupações, despertando-lhe a compaixão? 32. Escolhe das experiências diárias, lições ou influências que possam ser úteis ao seu progresso pessoal? 33. Sua presença exerce influência negativa sobre os outros, via de regra? 34. Quais os hábitos alheios que mais aborrece? 35. Forma opiniões próprias ou deixa-se influenciar pelos outros? 36. Aprendeu a criar um estado de espírito capaz de escudá-lo contra influências desanimadoras? 37. Sua profissão lhe inspira fé e confiança? 38. Sente-se possuidor de forças espirituais, de poder suficiente para manter a mente livre de todas as formas de medo? 39. A religião ajuda a manter sua mente objetiva? 40. Acha que é seu dever compartilhar as preocupações alheias? Por quê? 41. Se acredita que cada qual, com seu igual, o que descobriu a seu respeito, estudando os amigos que atrai? 42. Qual a ligação, se é que existe, que vem entre as pessoas com as quais se dá mais intimamente com a infelicidade que possa experimentar? 43. Seria possível que alguém a que considere amigo seja na realidade seu pior inimigo, devido à influência negativa sobre a sua mente? 44. De acordo com as regras, julgue os que são úteis e os que lhe são prejudiciais? 45. Seus companheiros mais íntimos são superiores ou inferiores a você, mentalmente? 46. De cada 24 horas, quanto tempo dedica? Letra A. Suas ocupações. B. Sono. C. Jogos e descanso. D. Aquisição de conhecimentos úteis. E. Simples perda de tempo. 47.
Quem entre seus amigos A. o anima mais, B. o adverte mais, C. o desanima mais? 48. Qual a sua maior preocupação e por que o tolera? 49. Quando alguém lhe oferece conselho de graça, não solicitado, você o aceita sem discutir ou analisa os motivos? 50. O que deseja acima de tudo? Pretende adquiri-lo? Está disposto a subordinar todos os outros desejos a esse? Quanto tempo diário dedica à sua aquisição? 51. Você muda de opinião com frequência? Por quê? 52. Costuma terminar tudo o que começa? 53. Impressiona-se facilmente com os negócios alheios ou títulos profissionais, graus universitários, riqueza? 54. É facilmente influenciado pelos que os outros pensam e dizem sobre você? 55. Liga-se às pessoas por causa de status social ou financeiro delas? 56. Qual a sua opinião? A pessoa viva mais importante? De que modo essa pessoa lhe é superior? 57. Quanto tempo dedicou a estudar, a responder a essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para análise e resposta da lista inteira. Se respondeu com franqueza a todas as perguntas, sabe agora mais ao seu próprio respeito do que a maioria das pessoas. Estude com cuidado as perguntas, volte a elas uma vez por semana, durante vários meses, e surpreenda-se com a quantidade de conhecimento extraordinário de grande valor para você, que terá adquirido pelo simples método de responder as perguntas com franqueza. Se não tiver certeza das respostas referente a algumas das questões, peça a orientação de quem conheça bem, principalmente dos que não têm motivo para agradá-lo, e veja-se através dos olhos deles. A experiência será surpreendente. Subtítulo: A diferença que o controle mental faz. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse é o fato mais significativo e inspirador que se conhece. Reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pela qual você pode controlar seu destino. Se você não conseguir controlar a mente, esteja certo de que não pode controlar mais nada. Se tiver de ser descuidado com suas posses, que o seja com relação às coisas materiais, pois a mente é sua propriedade espiritual. Proteja e use com cuidado, que a propriedade divina merece. Para isso, lhe foi dada a força de vontade. Infelizmente, não há proteção legal contra os que intencionalmente ou por ignorância envenenam a mente alheia, por sugestões negativas. Esse tipo de destruição deveria ser punível por meio de pesadas penalidades legais, porque pode, e o faz muitas vezes, destruir as oportunidades de alguém adquirir coisas materiais protegidas por lei. Homens de mente negativa tentaram convencer Thomas Edison de que não saberia construir a máquina capaz de gravar e reproduzir a voz humana. Por quê? Argumentaram que ninguém tinha jamais produzido tal máquina. Edison não lhes deu crédito. Tinha certeza de que a mente poderia produzir qualquer coisa que concebesse e que acreditasse. E foi isso que levou o grande Edison acima do rebanho comum. Homens de mente negativa disseram ao Wodehoff que iria à falência. Tentando dirigir uma loja dos 2.000 réis, não lhe deu confiança. Sabia que faria qualquer coisa razoável se baseasse os planos na fé, exercendo o direito de impedir que sugestões negativas alheias lhe penetrassem a mente. Empilhou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Gente incrédula zombavam, com o desprezo de Henry Ford, quando esse experimentou o primeiro automóvel rusticamente construído nas ruas de Detroit. Alguns afirmaram que a coisa nunca se tornaria prática.
Outros diziam que ninguém daria dinheiro por uma geringonça daquelas. E Ford proclamou: cercarei a terra de automóveis seguros. Foi o que fez. Para beneficiar os que procuravam vastas riquezas, que sejam lembrados que a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos que trabalham é essa. Ford tinha mente e controlavam. Outros as têm, mas não as tentam controlar. O controle mental é o resultado da autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente, ou ela o controla. Não há meio termo. O método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado, com um propósito definido, apoiado em um plano definido. Estude a história de qualquer homem que tenha alcançado sucesso notável e observará que ele tem um controle sobre a mente, além de exercer o controle e dirigi-lo para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Subtítulo: você usa esses álibis? As pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acredita ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos, mas os álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comumente empregados. Ao ler a lista, examine com cuidado, determinando quanto desses são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada nesse livro torna qualquer desses álibis obsoletos. Aí agora o autor ele dá uma lista exemplificativa dos famosos álibis. Se eu não tivesse a mulher e família, se eu tivesse pistolão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gozasse de boa saúde, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, se as condições que me cercam fossem diversas, se pudesse viver a minha vida novamente, se eu não temesse o que eles diriam, se me tivesse dado uma oportunidade, se me tivesse agora uma oportunidade, se não implicasse comigo, se nada acontecer que me impeça, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se tivesse nascido rico, se pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse o talento que alguns têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me enervassem, se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor, se eu tivesse alguém que me ajudasse, se a minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, se eu pudesse recomeçar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se não conhecesse meu talento, se conhecesse meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se pudesse saldar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não tivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob signo errado, se não fosse verdade que o que tem que ser, será, se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente, se eu não tivesse perdido dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio só meu, e se os outros me ouvissem? Se esse é o maior
de todos. Se eu tivesse a coragem de me ver como sou realmente, descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia então ter a oportunidade de lucrar com os meus erros e aprender algo na experiência alheia, pois sei que há algo errado comigo. Se não estaria agora onde estaria se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. Subtítulo: O hábito fatal ao sucesso. Criar álibis para explicar o fracasso é um passatempo nacional. O hábito é antigo, como a raça humana é fatal ao sucesso. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia. Defende os álibis porque os cria. O álibi do homem é o fruto de sua imaginação, e é da natureza humana defender o filho cerebral. Criar álibis é o hábito profundamente enraizado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente ao afirmar: foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via nos outros não passava de reflexo de minha própria natureza. É sempre um mistério para mim, disse Albert Hubbard, porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo, criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se fosse usado de maneira diferente, esse mesmo tempo seria suficientemente para curar as fraquezas, de modo que então não seria necessário álibis. Encerrando, quero lembrar que a vida é um tabuleiro de xadrez, e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Antigamente, você poderia ter uma desculpa lógica por não ter forçado a vida a lhe dar o que queria. Mas esse hábito é agora obsoleto, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida à riqueza farta. A chave mestra é intangível, porém poderosa. O privilégio de criar em sua mente um desejo ardente por uma espécie definida de riqueza não há penalidades impostas pelo uso da chave, mas há um preço a pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso, e a satisfação de que atinge os que conquista a si mesmo e força a vida a pagar o que lhe pedem. O prêmio vale seu esforço. Você vai começar a se convencer? Se tivermos afinidade, disse o imortal Emerson, encontremo-nos ao terminar. Lanço mão do seu pensamento para dizer: se termos a afinidade, então já nos encontraremos através dessas páginas. Por fim, de cada capítulo, o autor gosta de dar ele coloca como ponto de reflexão, ponto de fixar. Sigamos. Ponto a fixar. Temores são comuns, alguns até justificáveis, mas não há os que podem lançar raízes e crescer sem que você o perceba, a não ser que se livre da indecisão e da dúvida que semeia as sementes do medo. Os álibis que usam dizem muito ao seu respeito. Nenhum álibi deve detê-lo, enquanto você segue a máxima: pense e enriqueça. Você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro. Embora o dinheiro o ajude a encontrar felicidade, vida longa, diversão, paz de espírito, o mais valioso de todos os tesouros é a boa saúde. Pode ser seu dominar o medo e se livrar das doenças que podem trazer. O mais deslumbrante tesouro estão à sua espera, para que se estenda a mão e o alcance. O homem sem temor vence nos horizontes longínquos.